Boa noite, alunos. Vamos começar mais uma aula de saúde mental, tá? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os métodos diagnósticos em psiquiatria, tá? O diagnóstico, né, é algo que ajuda o profissional em sua organização e não apenas um letreiro que o paciente terá que carregar à sua frente, tá? Para o levantamento de uma hipótese diagnóstica, em psiquiatria, existem vários métodos, tais como entrevistas, testes e questionários psicológicos e exploração, né, neurofisiológicas, por neuroimagem ou neuroquímicas. Então, o diagnóstico não é, eu acho que é isso. Não, tem que ter todo um estudo por trás disso, toda uma conversa, testes, além. Então, né, quando a gente fala desses vários critérios, né, para o diagnóstico, é importante que vocês tenham em mente que a entrevista é essencial na avaliação do paciente psiquiátrico, tá? E aí, com isso, né, normalmente é feita no primeiro contato. E embora pareça que não se constitui numa simples conversa, né, mas na observação, coleta de dados e tentativa de compreensão do papel da doença na vida daquele indivíduo. Também se deve estar atento aos sinais e sintomas dos transtornos mentais, tá? Os testes e questionários psicológicos são instrumentos utilizados pelo psicólogo que colaboram com a compreensão diagnóstica do indivíduo, tá? As explorações neurofisiológicas, incluindo o eletroencefalogramas, EEG, né, e o registro poligráfico do sono, são mais usados em detecção de causas de transtornos de sono, como, por exemplo, a apneia do sono. As explorações, né, por neuroimagem, dentre as quais podemos citar a ressonância magnética, que permite avaliar parte da função mental, a tomografia axial computadorizada cerebral, onde se fazem várias radiografias do cérebro com contraste aplicado por via endovenosa, que é indicado em casos em que se suspeita de transtornos de base orgânica, né? Temos também a tomografia de emissão de pósitrons, também chamada de PET, constitui uma técnica mais evoluída para definir melhor alguns diagnósticos, e fluxo sanguíneo regional cerebral, que tem uso específico, né, a critério médico. Quando estamos falando, né, de diagnósticos, tá? E falamos de imagens, né, de neuroimagens, eu quero que vocês tenham em mente como que é um cérebro, tá? E para isso eu trouxe esse slide e tem mais um depois desse. Os lobos cerebrais são importantes, né, para que vocês, enquanto profissionais da área, consigam identificar vários transtornos, tá? Vários problemas. Então, temos aí, né, a visão lateral de um cérebro, claro, né? Óbvio que ele não é colorido assim, ele é cinza, tá? E a visão superior. Então, o lobo frontal tá desse tom aí, eu não sei que tá, não sei qual cor tá de vocês, mas aqui tá um pêssego, ó, quase laranja. Esse é o lobo frontal. Então ele vai ficar na frente, correto? O lobo parietal, que vão ser um pouco ao lado aqui assim, que é esse verdinho. O lobo occipital, que tá um pouco aqui atrás, tá? E o lobo temporal, que é bem aqui, o nome já diz, né? Na têmpora. Então, têmpora, em cima, no meio, frontal, né? E occipital, tá? O cérebro humano, né? As regiões cerebrais e circuitos neurais
são as vias nervosas, né? Que já está de outra cor, né? Então, temos, né? Onde está a dor, por onde passa essa dor, a coordenação motora, o sistema límbico, a visão, né? Que fica no lobo occipital. O lobo parietal são as sensações, o movimento, né? Tá ali no lobo parietal também, tá? A dor na têmpora, né? No lóbulo temporal e no lóbulo frontal temos o sistema endócrino, tá? Então, assim, conhecer as partes do cérebro é importante para quê? Né? Para que um paciente que chegou lá, ele nunca teve problema de visão, fez um monte de exames, não tem. Mas de repente ele fala que não está enxergando mais. Então vamos ver se tem alguma coisa, né? No lobo occipital, por causa da visão, que é o que afeta a visão, que é o que deveria ser, né? Deveria estar bem, então vai pedir um exame para aquilo ali, específico, tá? Então, assim, é importante vocês conhecerem, né? A anatomia de todos, né? Que vocês vão trabalhar, de todos os seres humanos, mas principalmente em algo de saúde mental, tá? Para ficar claro, os lóbulos, né? Frontal, parietal, occipital, o lobo temporal. E aí eu adicionei mais dois, que é o cerebelo, né? E o tronco cerebral, tá? Então, eu quis frisar bem as partes do cérebro, porque elas vão ser importantes para que de agora para frente vocês entendam o que está acontecendo e onde está acontecendo, na parte, né, do cérebro, tá? Vamos falar agora dos sinais e sintomas de transtornos mentais. Então, né, quando a gente fala de sinais e sintomas de transtornos mentais, é de extrema importância a observação desses sinais e sintomas por toda a equipe, tá? Bem como seu registro, né, no prontuário que falamos na última aula. A fim de manter uma boa avaliação e ajustar o tratamento quando necessário. Serão descritos alguns sinais e sintomas das principais funções psíquicas. Devem ser levados em conta que, em um transtorno mental, podem estar presentes vários sintomas ao mesmo tempo, bem como o mesmo sintoma pode aparecer em quadros psíquicos distintos. Normalmente, né, os nomes não são fáceis de serem gravados, mas é importante para que o técnico de enfermagem engajado na saúde mental compreenda os termos usados pelo restante da equipe, a fim de se estabelecer, né, uma troca adequada de saberes, né? Porque senão, se o técnico de enfermagem, né, não souber o que aquilo quer dizer, não vai adiantar. Está escrito no prontuário se ele não sabe o que significa, tá? Para isso, as alterações, né, de sensopercepção são interessantes. A sensopercepção é a capacidade de formar uma síntese das sensações e percepções acerca do próprio corpo e do ambiente. Para isso, se faz uso de todos os órgãos e sentidos. Aí vamos falar também das alucinações típicas dos estados psicóticos. Elas não costumam constituir um nome estranho, especialmente para quem trabalha em um setor de psiquiatria, mas às vezes são confundidas com outras alterações, tá? As alucinações são sensações ou percepções de objetos que não existem, mas são muito reais para o paciente. As alucinações podem ser auditivas, visuais, gustativas, olfativas, táteis, sinestésicas e das relações e funções corporais. Nas ilusões, o objeto percebido, né, até existe, mas sua percepção é falseada ou deformada, tá? O paciente pode, por exemplo, estar convencido
que o teto está abaixando e que em algum momento vai abaixá-lo. Então, o teto existe. Só que está abaixando ou vai esmagá-lo? Não, por isso ela é falseada ou deformada, tá? E aí, quando falamos, né, de várias alterações, não podemos esquecer algumas que eu vou citar agora para frente. Seriam o quê? Né? As alterações do pensamento. O pensamento é um processo pelo qual se associam e combinam os conhecimentos adquiridos e se chega a uma conclusão ou uma ideia, tá? Então, o pensamento ele vai iniciar-se com uma sensação, visão, olfato, paladar, adição, né, audição ou tato, e conclui-se como raciocínio, que é caracterizado pela associação de ideias. Podem ser classificadas de acordo com a direção ou conteúdo. Por exemplo, você está na casa de alguém e sente um cheiro, né? Olfato, que te lembra, te remete a algo da sua infância. O café que a sua avó fazia na casa dela. Então, né, esse cheiro, né, que você sentiu, te lembrou um pensamento, um momento que você viveu, te lembrou uma sensação, te lembrou um mundo de coisas, tá? Pelo simples cheiro de algo que o seu corpo, o seu organismo guardou, né, ao longo do tempo que você viveu aquilo, tá? As alterações da direção ou curso do pensamento. Inibição do pensamento ou bradipsiquismo, pensamento lentificado, pouco produtivo, ou com pobreza de temas. Então, né, tem que ficar claro as alterações do pensamento e alterações da direção do pensamento, tá? Eu dei uma pausa para a gente voltar um pouco aí. Alteração da direção ou curso do pensamento. É um pensamento mais lento, pouco produtivo, com pobreza de temas, tá? O indivíduo costuma falar em voz baixa e ficar repetindo sempre as mesmas ideias. Alteração típica de quadros depressivos. Fuga de ideias ou taquipsiquismo. Aporte grande de ideias, mas não consegue concluí-las. Desagregação do pensamento. Sentenças corretas, muitas vezes até rebuscadas, mas sem sentido compreensível, com associação estranha, tá? Geralmente, né, o indivíduo vem possuir boa influência verbal e dificuldade de interromper o fluxo do seu pensamento, tá? O indivíduo emenda um assunto ao outro e de tal maneira torna difícil a sua compreensão, bastante típico dos quadros maníacos, tá? Esses quadros que nós falamos acima, né, são típicos, tá, de portadores de esquizofrenia. Um bom exemplo disso é a seguinte frase: se você não gosta de jaca, por que roubou minha bicicleta? Então, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você não gosta de jaca, por que roubou minha bicicleta? Deixo a pergunta para vocês. O que esse exemplo quer dizer? Tá? Vamos lá. Alterações do conteúdo do pensamento, tá? Seriam ideias super, né, sobrevalorizadas e obsessivas. Ideias que assumem um papel central no pensamento, sempre se retornar a elas por mais que se tente diversificar o assunto. Ideias delirantes, ideias que não correspondem à realidade, mas para o indivíduo é a pura e única verdade. Tais ideias são indiscutíveis, mesmo com lógica, pois o indivíduo se fundamenta de uma lógica à parte. E aí vamos falar das alterações da linguagem. É a expressão do pensamento através de palavras, tá? E essas alterações podem ser orgânicas, que são essas que eu vou citar agora, ou psíquicas. Orgânicas: disartria, dificuldade de articular palavras,
dislalia, malformação da língua, afasia, perda total ou parcial da capacidade de falar, disfemia, repartição de sílabas com dificuldade para dar início e prosseguimento à fala, gagueira, disfonia, defeitos da voz. Ou psíquica. Logorreia é a fala acelerada e compulsiva. Bradilalia, diminuição da velocidade da fala. Mutismo, o indivíduo se mantém mudo, tá? Ecolalia, repetição das últimas palavras que chegaram ao ouvido do cliente. Neologismo, criação de palavras que não existem, tá? Ah, mas uma palavra só existe porque ela foi inventada. Ok. Mas tudo tem um meio termo. Vamos falar também da alteração da consciência. A consciência é responsável pela vinculação à realidade. É através dela que se tem sensação e percepção do ser, né? Percepção de si. Sua alteração apresenta várias formas, como delírio, né? Alteração transitória, em que o paciente não consegue reter, fixar e evocar informações. A atividade mental organizada é reduzida. O ciclo sono-vigília geralmente é desorganizado. Oscila durante o dia e é mais marcante à noite, isso é, dorme logo e acorda em crise de delírio. Tá? A despersonalização e desrealização. O indivíduo não consegue reconhecer a si e o que o rodeia. Perde a sensação de familiaridade, deixa de reconhecer a própria identidade. Estados crepusculares podem aparentar, né, em pleno domínio da consciência, mas há um estreitamento da mesma. Mostra-se psiquicamente ausente, né, age no automático e sem objetivos claramente definidos, muito comum em pessoas com epilepsia, em momentos que acontecem a crise, tá? A convulsão. Vamos lá. O indivíduo não consegue falar nem pensar, coisa com coisa. Não consegue interagir, integrar, né, coerentemente o que está vivendo. E a ligação que faz entre o que vê, ouve e fala, sente e pensa ocorre de forma estranha, tá? Além disso, temos o estupor, estado de profunda alteração sensorial, que é o quê? Né? Praticamente não consegue estimulá-lo, sendo somente possível mediante estímulos muito potentes, como falta total de consciência, né? Essas diferenças, essas alterações têm que ficar clara para vocês. O delírio, da despersonalização, dos estados crepusculares, da confusão, né, e do estupor, tá? Quando falamos nas alterações, né, da atenção e da orientação, falamos da atenção quando se focaliza seletivamente em algumas partes da realidade. Para que aconteça, é necessário que o indivíduo esteja em estado de alerta. Como as alterações mais comuns podem citar a dificuldade de concentração e a mudança constante de focos de atenção ou distração, que podem vir a acontecer nos casos em que se está sob o efeito do sono ou de alguma droga, sem que com isso se configure uma alteração duradoura, tá? A orientação é a capacidade de interagir, né? Ou de integrar informações a respeito de dados, tá? De localização
e principalmente no tempo e no espaço. Dados esses que dependem também da memória, atenção e percepção. Como a alteração está a desorientação, quando o paciente é incapaz de se relacionar com outros ou com dados, né, a fim de perceber em que época se encontra, tá? Vamos falar um pouco das alterações da memória. Memória, então, são o quê? Lembranças, né, existentes na consciência. Suas alterações podem ser quantitativas ou qualitativas, de quantidade ou qualidade, tá? Nessas alterações da memória, temos a hiperamnésia, alteração em que a clareza excessiva de alguns dados da memória. A amnésia, né, impossibilidade de recordar total ou parcialmente fatos, pode se dar como uma defesa, suprimindo da memória fatos, mitos carregados afetivamente, que seria uma amnésia afetiva. Hipomnésia, diminuição da capacidade de recordar. Pode acontecer na embriaguez e depressão. Então, voltando a falar um pouco do córtex cerebral, né? Temos o juízo crítico, a atenção, o planejamento, o raciocínio, o comportamento, a iniciativa e a personalidade. Ali, ó, no lobo frontal, né? E parental. E as práxias e o cálculo, né? No outro lobo, tá? Temos também o humor, a orientação, a memória e a aprendizagem e o reconhecimento. Então, quando eu quis mostrar para vocês e que ficassem bem gravado as partes do cérebro, foi para vocês conseguirem ver onde fica cada parte, né? Cada alteração que possa vir a aparecer, cada problema que possa vir a aparecer, tá? Vocês enquanto parte integrante de uma equipe. Voltando, né, falando um pouquinho ainda da memória, temos a memória sensorial, que é algo, né, que o nosso corpo guarda. A memória de curto prazo são fatos do dia e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é o quê? Você acordar hoje e saber que hoje é o dia tal, do mês tal, do ano tal. Memória a longo prazo é você lembrar de algo que aconteceu lá na sua infância. E a memória sensorial é de uma sensação. Um exemplo interessante é a gente que anda muito descalço, né? Que pisa, por exemplo, num sapo ou uma cobra, algo assim. Se pegar ou pisar em algo parecido, o corpo lembra e manda essas conexões direto para a memória. Então, assim, tô pisando nisso novamente, tá? A memória de curto prazo, vamos falar da memória imediata e a memória de trabalho, como eu disse, coisas do dia a dia. Já a memória a longo prazo, vamos falar das declarativas e não declarativas, memórias semânticas e memória episódica, que é uma memória lá da sua infância. Ah, quando eu era criança, a minha avó fazia bolo de fubá com queijo para mim. Então, é uma memória de um episódio lá da infância, tá? Esse esquemazinho tem que ficar muito claro para vocês. Quando falamos de alteração da afetividade, né? Vamos falar do termo agora, afetividade. É a capacidade de experimentar sentimentos e emoções. Dentre suas alterações, podemos citar a labilidade afetiva, mudança dos estados afetivos sem causa externa aparente. Por exemplo, o paciente pode mudar de mais profunda tristeza para a mais estrondosa alegria em segundos e alternar esses estados. Tá? Então, essa mudança de estados afetivos
ela pode vir a acontecer sem entrar um palhaço na sala e o paciente rir como se alguém tivesse contado uma piada. Como pode também chorar e sofrer como se tivesse falecido alguém da sua família, tá? Tristeza patológica, sentimento profundo de abatimento. Baixa autoestima, geralmente acompanhado de tendência para o isolamento. Choro fácil, inibição psicomotora, sendo características, né, de uma possível depressão, tá? Essa tendência para o isolamento, né, nem sempre é depressão, gente, isso tem que ficar muito claro, tá? E aí temos também, né, algo importante, são as alterações do sono. Pode ser apenas um sintoma, um transtorno mental ou ainda como reação adversa a determinados medicamentos. Pode ser insônia, né, que é a falta do sono durante uma parte ou toda a noite, que é o período, né, normal ou habitual do indivíduo. Pode ser inicial, a pessoa custa adormecer, mais característica de quadros de ansiedade, ou terminal. A pessoa acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir. Mais característico da depressão, tá? E a né, e a narcolepsia, sono em excesso durante o dia, tá? Quando falamos, né, ainda em alterações, temos que falar de alteração do movimento ou vontade. Estereotipa, né, estereotipia, desculpa, repetição continuamente e sem necessidade de determinados movimentos, sem que haja uma lógica facilmente observável. Tics são movimentos rápidos e involuntários, também repetitivos. Uma pessoa que balança muito a perna, ou uma pessoa que estrala os dedos constantemente, tics, manias, né? Movimentos involuntários. Catalepsia, atitude de imobilidade, tal qual como se fosse uma estátua, mantida pela pessoa, inclusive em posturas aparentemente incômodas, típicas da catatonia, tá? Um exemplo, né, de catalepsia é visto comumente em alguns episódios, né, do antigo Chaves, um programa de televisão, quando ele para numa situação sempre que ele fica com medo de algo, tá? E aí as pessoas têm que vir e jogar algo nesse sentido. Quando o paciente entra em algo parecido, o correto, né, é esperar, tá? Tentar chamar e conversando, chamar alguém responsável, alguém que tem um vínculo com esse paciente. Não joguem água, por favor, no paciente. Vamos começar, né, a falar dos principais tipos de transtorno mental e formas de tratamento. As classificações das doenças mentais mais usadas atualmente são o DSM, Diagnóstico Estatístico de Transtornos de Desordens Mentais, em sua quarta versão, que é o DSM-4 ou 5, tem o 5, e o CID-10, né? Classificação Internacional de Doenças, na 10ª versão, realizados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O termo transtorno é usado em vez de doença ou distúrbio, a fim de evitar os problemas inerentes a esse termo, tais como a discriminação. Transtorno se define como um conjunto de sintomas que, geralmente, envolvem o sofrimento pessoal e a interferência nas funções que necessitam ser realizadas na vida de cada um, do indivíduo, desse paciente, tá? E aí, é, quando, agora chegando no final da aula, né,
falando questão do complexo de Édipo, a história, tá? Vamos lá então. Eu vou falar um pouco para vocês, né? Que na outra aula eu citei um pouco disso, antes das atividades, tá? Nós vamos falar um pouco do complexo de Édipo, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Isso. Vamos lá. Antes de falar das atividades. O complexo de Édipo, né? Como foi falado na aula anterior, ele é algo da psicanálise freudiana, tá? Na psicanálise, o complexo ou síndrome de Édipo, ele é um conceito criado pelo psiquiatra, né? Austríaco Freud, Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Ele foi embasado na tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles. Freud utilizou da literatura grega para explicar o desenvolvimento sexual infantil de uma criança do sexo masculino que, numa determinada fase, cria fortes desejos pela mãe, tá? Por outro lado, o menino cria certa rejeição pelo pai. E aí, é, esse indivíduo, né, com quem divide a atenção materna, que seria o pai, e é o que dorme com sua mãe. Então, assim, a rejeição começa porque o pai dorme com a mãe e a criança não. Esse amor, segundo a teoria psicanalítica de Freud, traduz um desejo incestuoso da criança com a mãe, numa fase denominada fálica, né? Ou seja, dos 3 aos 6 anos de vida. Nesse momento, ele começa a descobrir o seu corpo, seus órgãos genitais e a compreender as diferenças sexuais. Além disso, né, é nessa fase em que a criança percebe que não é mais o centro do mundo, que ela não é mais tão dependente dos pais, tá? Com isso, segundo Freud, o garoto nessa fase confusa de construção da libido cria um desejo pelo sexo oposto, que nesse caso seria pela mãe. Nesse sentido, ele começa a ver como um rival e, ao mesmo tempo que pretende obter o amor e a atenção da mãe. Segundo Freud, esse conflito é o pai quem deve romper, de modo a estabelecer uma identidade masculina e, consequentemente, um equilíbrio no desenvolvimento afetivo sexual do filho. Assim, a criança continua a se espelhar no pai e, posteriormente, buscará uma mulher semelhante à mãe. Né? Não tem um ditado que diz que todo filho casa com a mãe, com alguém muito parecido com a mãe? Né? Freud explica. Nesse contexto, o complexo de Édipo pode ser utilizado em ambos os sexos, ou seja, os meninos sentem forte atração pela mãe, enquanto as meninas são atraídas para o pai. Contudo, das meninas utilizado, né, é o complexo de Electra. Sobre o conceito de desejo edipiano, nas palavras de Freud, tá? Vou fazer uma citação, né, do pai da psicanálise. Seu destino nos move apenas porque poderia ter sido o nosso, porque o oráculo lançou a mesma maldição sobre nós, como sobre ele. É o destino de todos nós. Talvez dirige nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe, e nosso primeiro ódio, né, e nosso primeiro desejo assassino para nosso pai. De novo, Freud. E um complexo de Édipo mal resolvido, né, para Freud, é a pessoa que pode ter consequências relacionadas com dificuldades nos relacionamentos, tá? Aí, o complexo de Electra, né? De Electra. Ele vem de um termo criado, né, por Carl Gustav Jung, né? De 1865 a 1961, que é o fundador da psicologia analítica. Foi baseado também na peça grega, né? Da Édipo Rei. E Electra, né? O complexo de Édipo,
assinala uma fase onde a menina deseja o seu pai e aí vai rejeitar a sua mãe. Tá? Em Freud, essa perversão era denominada, né, como complexo feminino. Tá? Édipo Rei é uma tragédia grega escrita por Sófocles, tá? 1406 a.C., por volta de 1427, mais ou menos, antes de Cristo. Nela, Édipo, filho de Laio e Jocasta, diante de uma profecia, casa-se com sua mãe e mata o pai por engano. Na verdade, sua mãe, né, a mulher do Édipo, se suicida e Édipo, envergonhado, fecha os olhos. Uma curiosidade legal disso que eu estou contando a vocês é que Freud, essa teoria, né, sobre o complexo de Édipo e o conceito, né, do desejo edipiano, após ir por rei no teatro. E a peça foi um grande sucesso na época, nas capitais de Paris e Viena. Agora, né, no finalzinho aí, eu quero deixar para vocês, vamos passar para frente, 3 atividades para fazerem, tá? E deixar na secretaria do curso, tá bom? Vamos lá. Atividade. O que algo eu falei bastante, frisei bastante e pedi para vocês, né, também prestarem bastante atenção. Quais alterações podem acontecer na memória? Isso também foi falado, tá? Quais os principais tipos de